Quais são as principais medidas resumo que indicam a localização dos dados observados? Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste vídeo eu vou falar sobre algumas medidas resumo que são utilizadas na prática para indicar a posição central de um conjunto de dados. Após coletar os dados e armazená-los em uma tabela, precisamos interpretá-los por meio de tabelas, gráficos e medidas resumo. As medidas que resumem dados quantitativos podem caracterizar a localização, a dispersão ou a forma dos dados. Neste vídeo veremos em detalhes apenas duas medidas de localização, a média e a mediana. As medidas de localização ou de posição, como o termo sugere, indicam onde os dados estão localizados. Por exemplo, o mínimo e o máximo de um conjunto de dados, o valor mais frequente, também conhecido como moda, a média e a mediana, que indicam o valor central dos dados, e por fim os quantis, que caracterizam outras posições importantes dos dados. No próximo vídeo abordaremos os quantis e sua importância na análise estatística. Considere os salários recebidos por funcionários que não participam de cargos de gestão em uma microempresa. Os dados brutos na tabela apresentam os salários anuais de 10 funcionários desta microempresa. O funcionário 1 recebe R$ 13.000 por ano, o funcionário 2 recebe R$ 15.000 por ano e assim por diante. Para começar a interpretar os dados, fazemos um rol dos seus valores, ou seja, ordenamos os dados em ordem de valor. Notamos que os salários se distribuem de R$ 13.000 a R$ 30.000. Qual seria o valor central do conjunto de dados? Parece estar entre 15 e 20. Observe que precisamos de algum critério para definir o que queremos dizer com central. Devemos considerar as distâncias entre os valores numéricos ou apenas a quantidade de números do conjunto de dados? Se optarmos por uma medida que leve em conta as distâncias entre os valores numéricos, então a média aritmética é uma das medidas relevantes para representar o centro do conjunto de dados. A média aritmética é a soma de todos os elementos dividida pelo número de componentes da soma. A média aritmética dos salários do exemplo anterior é de R$ 17,3 mil por ano. De maneira geral, a média de um conjunto de dados de tamanho n é calculada primeiro somando todos os seus elementos e depois dividindo a soma resultante pelo número total de elementos. A barra em cima do x indica que a média aritmética de um conjunto de dados foi calculada. Os valores somados precisam ter a mesma unidade de medida para que o resultado final seja interpretável na mesma unidade de medida da variável original. No exemplo dos salários, temos que a unidade de medida é R$ 1.000 por ano, ou seja, os funcionários da microempresa do exemplo ganham, em média, R$ 17,3 mil por ano. Outra forma equivalente de representar a média é pelo somatório dos elementos. Veremos em outras aulas algumas propriedades do somatório e da média aritmética amostral. Veremos também médias ponderadas, médias geométricas e médias harmônicas. Se optarmos por uma medida que leve em conta apenas a quantidade de números no conjunto de dados, então a mediana é uma das medidas de posição para representar o centro do conjunto de dados. A mediana é o valor que divide ao meio o conjunto de dados ordenados, ou seja, é o ponto que separa 50% dos dados abaixo e acima. No exemplo dos salários, temos que o valor que separa ao meio o conjunto de dados está entre 15 e 16. A mediana, neste caso, é dada pela média aritmética destes números. Observe que para este conjunto de dados, a média é maior do que a mediana, mas poderia ser menor se os dados estivessem distribuídos de outra forma. Vamos introduzir o salário de um gestor no conjunto de dados. O nosso conjunto de dados agora tem 11 elementos, ou seja, um número ímpar de elementos. A mediana para esse conjunto de dados é 16,
pois esse valor divide o conjunto de dados ao meio, ou seja, 50% dos valores estão abaixo de 16 e 50% dos valores estão acima. De forma geral, a mediana é calculada da seguinte forma: primeiro ordenam-se os dados, depois verifica-se se o tamanho do conjunto de dados é par ou ímpar. Se for ímpar, a mediana será o número que está na posição central, ou seja, na posição n mais 1 dividido por 2 dos dados ordenados. Observe que para qualquer conjunto de dados com número ímpar de elementos, a posição n mais 1 dividido por 2 divide exatamente o conjunto de dados ordenados ao meio, independentemente dos valores observados. Se o tamanho do conjunto de dados for par, a mediana será calculada pela média dos dois valores centrais dos dados ordenados, ou seja, dos valores que estão nas posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Observe que para qualquer conjunto de dados com um número par de elementos, a média dos valores que estão nas posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1 divide exatamente o conjunto de dados ordenados ao meio, independentemente dos valores observados. Vamos considerar o último conjunto de dados com um salário de R$250 mil por ano. Nesse último caso, a média aritmética é calculada somando todos os elementos e dividindo o resultado por 11, o que resulta em R$38.500 por ano. Note que, neste caso, a média foi deslocada para cima da massa de dados por causa de um único salário alto. Se o salário fosse mais baixo do que a massa de dados, a média seria puxada para baixo. Isso indica que a média é sensível a valores que estão muito distantes da massa de dados. Como a mediana não considera todas as distâncias dos dados, ela se torna mais robusta contra valores que estão muito longe da massa de dados. Observe que a mediana está no centro, enquanto que a média está fora da massa de dados. O analista deve levar em conta esse comportamento na escolha das suas medidas de posição. Veremos em vídeos futuros como justificar o uso dessas medidas de posição por meio de funções de perda, como a média e a mediana podem ser utilizadas para indicar a assimetria dos dados e como calcular essas medidas controlando por fatores que interferem na variação dos dados, como, por exemplo, cargo na companhia, grau de instrução, experiência, sexo, entre outras. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Observe que para qualquer conjunto de dados com um número de elementos par, melhor para refazer, né? Não? Tá acabando, tá? Acabou já, é só isso aqui.